Oi, gente, o meu nome é Lorena e este vlog vai ser um pouco inesperado, diferente, porque eu tô lendo Belo Mundo Onde Você Está e eu não sei como eu começo a passar para vocês uma sinopse, uma recomendação, nível as que eu faço aqui, sabe, a altura, porque esse livro, ele é tão difícil de escrever, de explicar, que eu queria fazer umas marcações. Eu não tô nem parando para marcar, porque a cada coisa aqui, que se eu parar para digerir, então eu tô fazendo só tô dobrando a página, não tenho problema nenhum em dobrar a página. E agora eu respirei, internalizei e vou reler algumas marcações e vou colocar aqui o post-it, marcar com marca-texto, porque esse é o tipo de livro que ele tem trechos e diálogos que assim, você não consegue parar para pensar na hora, entendeu? A narrativa aqui, além de ser densa, a escrita da Célia, ela descreve muito a vida real como ela é, sabe? Então, coisas acontecem no cotidiano, mas são coisas que te dão um tapa na cara e você precisa ou seguir em frente ou internalizar o que você leu. Só que se você internalizar o que você leu, você vai começar a pensar na sua vida. Então eu gosto de sentar e ler, por exemplo, 3 capítulos direto, aí depois eu dou uma respirada e volto para ele uns 2 dias depois. Esse aqui, principalmente, com pessoas normais, acho que não foi assim. Eu acho que eu conseguia ler direto, mas esse aqui, ele é muito mais brutal no sentido de que acontece a vida cotidiana, né, são 4 personagens aqui. A Eileen e a Alice, elas trocam bastante e-mails. O Félix, que conheceu a Alice num aplicativo de namoro, e aí eles deram continuidade lá pra amizade. E o Simon, que é um crushzinho da Eileen, desde que ela era criança, e aí eles têm meio que uma amizade colorida ali. E assim, não tem como, gente, dar sinopse desse livro, porque é a vida desses personagens acontecendo. Com uma prosa única e brutal, Sally Rooney mais uma vez constrói um romance inigualável sobre o que significa amadurecer sem deixar a si mesmo para trás. Comentário do The New Yorker. Rooney muda e dobra as frases como se estivesse fazendo escultura com balões. Palavras são seu superpoder, embora desconfie delas. Gente, é isso, os diálogos que essa mulher coloca, as coisas que ela observa, eu vou falar pra vocês já já. Sabe quando você começa a se questionar, assim, começa a ter aquela crise dos 30, sabe? Ou sei lá, dos 20 e poucos, mas que, tipo assim, você percebe que você virou adulto e tá tudo uma merda e vai continuar tudo uma merda e talvez você não saia dessa merda, mas você ainda fica se questionando o porquê que algumas coisas acontecem, como você vai sair dessa. É basicamente isso que a gente vai acompanhando aqui, esses personagens. Os questionamentos que os personagens se fazem, logo aqui no início... Ah, uma coisa que vocês têm que saber. A Sally, ela não usa travessão, ela põe a fala no meio aqui do que tá acontecendo. Ela tá descrevendo e de repente ela põe a fala. Exatamente como a gente faz na vida real. Você tá parado conversando com alguém e aí, sei lá, o ônibus passa, alguém passa e te cumprimenta e você vê a pessoa, e aí você lembra que você precisa fazer outra coisa, aí você dá um passo pra frente, dá um passo pra trás e nisso você tá conversando. Os diálogos dela são assim, bem inesperados. Aí aqui a Alice tá conversando com o Félix, né, que eles estão lá no primeiro encontro, e ela pergunta se ele não gosta do trabalho. Aí ele fala assim: eu odeio aquela porra, mas não me pagariam pra fazer uma coisa de que eu gostasse, né? É esse o ponto do trabalho. Se fosse bom, você faria ele de graça. Isso aqui é bem leve, assim, para poder começar. Eu só quero que vocês vejam a questão dos questionamentos que às vezes os personagens vão se fazer. E aí, a Alice é amiga a Alice é autora. A gente sabe que aconteceu alguma coisa com ela, assim, que ela tá dando um tempo, que ela passou um tempo internada, né, questões psicológicas. Ela tá em Londres e a Eileen tá em Dublin. A Eileen, a vida dela meio que tá naquele marasmo, naquela mesmice. E a autora passa isso muito bem, cara, quando você tem aquela questão de, tipo assim, você faz todo dia a mesma coisa, naquela rotina enfadonha. Vai pro trabalho, faz a mesma coisa no trabalho, chega em casa, fica na rede social, come, dorme, no outro dia acorda e faz a mesma coisa. Ela consegue passar isso aqui pro papel, que você sente o cansaço da personagem. E ao mesmo tempo o seu também, porque você também já passou por isso. Então você vê o quanto a vida o quanto a vida da Eileen também não tá nada boa. Enquanto que a Alice tá em Londres e aí elas conversam por e-mail. E os e-mails delas, meu Deus do céu,
sei lá, eu queria conversar com elas, eu queria entrar no meio da conversa, queria que viesse com cópia pra mim, sabe? Porque olha isso aqui, gente. Essa aqui é quem falando com quem? Porque elas se dão muito bem. Essa aqui é a Alice falando com a Eileen. Eu tenho uma coisa que eu anotei aqui, mas olha só. Uma das coisas que ela fala. Faz algum sentido pra você? Ela perguntando pra Eileen. Não temos como conservar nada, em especial as relações sociais, sem alterar sua natureza, retendo uma parte de sua interação com o tempo de forma artificial. Ai, gente, pelo amor de Deus, é que elas estão conversando exatamente dessa coisa, desse marasmo de você conhecer alguém hoje e não dá certo, aí vai cada um pro seu lado, que foi o encontro que ela tava com o Félix, que foi um primeiro encontro que não foi nada legal. E aí ela vai contar depois pra Eileen, né, como que foi. Aí ela se faz esse questionamento aqui. Aí ela ela tem umas coisas que ela vai muito além no pensamento. A cabeça dela é muito parecida com a minha. Porque ela tá falando aqui do encontro e de repente ela tá falando que ela foi na lojinha comprar almoço. Aí ela começou a pensar em quem não tem o que comer. Fui à lojinha comprar alguma coisa pra almoçar e de repente tive uma sensação estranhíssima. Quer dizer, pensei em todo o resto da população humana. Da qual a maioria vive no que você e eu consideramos uma pobreza abjeta. E aí ela começa a divagar sobre isso. Então a Alice vai muito além. Esse e-mail, olha só como a Sally Rooney é genial. Esse e-mail da Alice vem logo depois que ela tem o encontro com o Félix. Quando você lê a parte do encontro, você pensa que são duas pessoas sem nenhum conteúdo, insubstanciais, conversando. Porque é uma conversa tão chata, é tipo aquela coisa de primeiro encontro, quando você não conhece a pessoa e fica tentando puxar assunto. Aí você pensa assim, nossa, essa personagem é vazia, ela é só mais uma pessoa que não tem nada a acrescentar e os dois não tem nada a acrescentar e vai cada um pro seu lado. Depois, quando você lê esse e-mail aqui, eu anotei aqui o seguinte: como essa pessoa pode ser a que estava no bar? Na conversa ela pareceu tão básica, ou ele que fez ela se sentir assim. Você tem uma versão de si para cada pessoa. Tipo, não tinha como ela ter toda essa profundidade que ela tem com a amiga, ela não conseguiu mostrar isso pra ele no primeiro encontro. Ou às vezes ele tava sendo tão chato com ela que ela não sentiu vontade de desenvolver a conversa. E só nesse meio, ela tem um potencial tão gigantesco que você pensa, nossa, que mulher inteligente, que mulher que eu gostaria de ser amiga. Sendo que no encontro, ela foi só mais uma, sabe? Só mais uma pessoa mais ou menos. E aí, olha que genialidade. Ela coloca esse e-mail logo depois, porque se você tava achando que a Alice era uma personagem comum, você se enganou redondamente. E, gente, eu achei genial isso aqui. Já começou desgraçando a minha cabeça. Eu não sei se o Félix, que foi tão chato que ela não quis dar prosseguimento na conversa, porque o encontro não termina bem, óbvio. Aqui também questionamento, como a gente tá vivendo cada vez mais a nossa vida pautada na vida dos outros, né? Na internet, na timeline dos outros. O que as pessoas estão fazendo, onde elas estão a todo momento em tempo real, sabe? Você tá acompanhando os stories dos outros. E aí aqui que eu marquei agora, a Eileen, ela terminou um relacionamento e ela não consegue entender se ela tá se sentindo mal por esse término ou não, se foi brutal ou não, porque logo depois chega o Simon e ela começa a observar umas outras coisas. E aí ela fica se questionando se, tipo assim, a dor que ela tá sentindo é tão intensa, ou se, assim, ela tá sofrendo mais agora do que ela sofreu antes, no momento do término, ou se não foi sofrimento nenhum e ela tá só fazendo drama, porque quando a gente termina, automaticamente a gente precisa sofrer. E como que é isso? Será que a dor que a gente sente é uma lembrança da dor que a gente teve antes, ou é só uma lembrança da dor e ela tá mais fraca? Isso, gente, pelo amor de Deus, isso é muito complexo, nossa senhora. Eu vou deixar no blog esses trechos para vocês darem uma lida também na íntegra, mas assim, eu fico em choque a cada momento que eu tenho que parar para pensar nisso. Aí, olha aqui, a Alice, ela ganhou muito dinheiro escrevendo o livro dela, e então ela tá podre de rica. E aí, olha só o que ela pergunta pra ele. O que quer que eu saiba fazer, qualquer talento insignificante que eu possa ter, as pessoas esperam simplesmente que eu o venda. E falo literalmente vender por dinheiro, até eu ter muito dinheiro e não me restar talento. Ai, gente, pelo amor de Deus,
Tudo hoje em dia as pessoas querem que a gente venda, sabe? Não tem mais nada que é de graça nessa vida. Tudo você tem que fazer virar dinheiro, tudo você tem que fazer virar número. E aonde que fica o talento? Aonde que fica o que você sabe mesmo fazer? Será que as pessoas não estão nem aí porque você sabe fazer? Só no quanto você vai lucrar e ter de volta? Não é? Eu tenho muita essa sensação de que você não precisa mais ter talento nenhum. Qualquer merda que você fizer na internet ou na sua vida e você conseguir uma visibilidade, conseguir viralizar e conseguir que alguém preste atenção nisso, você vai estar lucrando, você vai querer lucrar, porque é meio que natural, e daqui a pouco você não tá nem aí com o seu conteúdo por dentro, com o que você tem, com o que você é, só no que você tá ganhando. E ela falar isso aqui, ó, daqui a pouco eu só vou ter muito dinheiro e não vou ter talento. Gente, não dá. A Sally Rooney, sinceramente, viu? Por isso que eu falo, não tem como você ler o livro assim, direto, e não tem como você não parar pra se questionar essas coisas também. Ô, gente, não, olha esse trecho aqui. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que deixar no blog, porque mesmo que você não leia esse livro, sabe, leia os trechos. Eu espero que alguém que digite no Google trechos de livros se depare com esse trecho. Eu acho que é a Alice, dá pra pegar... Não, é a Eileen mandando pra Alice. Dá pra pegar as nuances, assim, das personalidades dela. Mas aqui é a Eileen. A Eileen tá de saco cheio da vida normalzinha que ela tem, né? Ela tá falando um pouco dos machos palestrinha, né? Que ela encontra por aí, que querem sempre estar acima do bem e do mal e sempre acima das ideias de todo mundo, eles que são foda. E aí depois ainda dentro desse assunto, mas em outro assunto. E se estamos esperando por nada e todas essas pessoas estiverem sofrendo sem ter instrumento pra acabar com o próprio sofrimento? Aí você pensa que ela vai parar, ela não para. E nós, que temos os instrumentos, nos recusando a fazer qualquer coisa porque quem toma atitudes é criticado. Ah, que ótima ideia, mas que atitude já tomei na vida? Em minha defesa, estou muito cansada e não tenho ideias boas. Na verdade, meu problema é que fico irritada com todo mundo por não ter todas as respostas, quando eu também não tenho nenhuma. E quem sou eu para pedir humildade e franqueza dos outros? O que eu já dei ao planeta para pedir tanto em troca? Eu poderia me desintegrar em um monte de poeira que o mundo não daria a mínima. E é assim que tem que ser. Gente, pelo amor de Deus, não é possível, não é possível. Parece que a Sally, ela tá dentro da cabeça da gente, vendo a nossa vida. Porque é exatamente isso, sabe? Às vezes a gente fica esperando pelas coisas e sofrendo e querendo a resposta pra tudo, mas nem a gente sabe dar as respostas. A gente quer que todo mundo, sabe? Ai, por que tá acontecendo isso comigo? Não sei, também não me importo e também ninguém se importa. Ai, aí ela continua. Essa aqui é genial, essa daqui foi a que eu mais gostei até agora. Minha teoria é de que os seres humanos perderam o instinto para a beleza em 1976, quando o plástico se tornou o material mais comum que existe. Dá para perceber a mudança em andamento ao olhar as fotografias de rua de antes e depois de 76. Sei que temos bons motivos para sermos céticas em relação à nostalgia estética, mas o fato é que antes dos anos 70... as pessoas usavam roupas duráveis de lã e algodão, guardavam bebidas em garrafa de vinho, embalavam hortaliças em papel e enchiam as casas de móveis de madeira resistente. Eu sempre falo isso. Agora, a maioria dos objetos no nosso ambiente visual é feita de plástico, a substância mais feia da Terra. Um material que, quando tingido, não pega a cor, e sim a transpira de um jeito tão horrível que é inimitável. Uma coisa que os governos poderiam fazer com a minha aprovação, e não são muitas, seria proibir a produção de toda e qualquer forma de plástico que não seja muito necessária para a preservação da vida humana. O que você acha? Ela pergunta pra Alice o que ela acha disso, mas parece que ela tá perguntando pra mim. E eu acho que é isso, gente, pelo amor de Deus. Eu sempre falo que não tem mais coisa que dura, que não tem mais coisa bonita, tudo feito de qualquer jeito. E é mesmo, tanto em bens de consumo quanto em serviço. As pessoas não estão mais nem aí pra nada. Os serviços estão cada vez piores. A gente, sei lá, vai numa loja mal atendido, a vendedora tá mais perdida que você, que tá mais perdida que a dona da loja. E tudo, sempre quando você precisa de um serviço, é super cansativo, super burocrático, serviços de merda, móveis de merda, sabe? Tudo de merda, tudo feio e tudo caro. Você sabe que você compra uma coisa, por exemplo, essa mesa, ó, bambinha. Você sabe que você vai comprar ela agora, você vai mudar ela de lugar e ela vai se deteriorando, vai bambeando. Daqui um ano você tem que comprar outra. E antigamente não, móveis maravilhosos de madeira que a gente vê hoje, sei lá.
Tem gente que ainda tem, mas que a gente vê quando a gente vai em museus, esses lugares, você vê que você olha pra coisa, você sabe que é um negócio que durava, que é uma coisa bem feita, uma coisa pra durar pra vida inteira. Gente, essa aqui é uma das minhas citações favoritas desse livro. Aqui ela chega em uma parte cirúrgica e essa é a segunda citação que eu mais gostei nesse livro. E eu teria que marcar a página inteira, juro por Deus, até coloquei o post-it assim deitado pra eu saber que é a página inteira, porque eu não tô afim de marcar tudo. Mas ela tá discutindo aqui a Alice, com certeza. Quer ver que a Alice, eu sei que a Alice, ela tem... sabia, com todo o meu amor, Alice. É um e-mail que ela tá mandando pra Eileen. Mas a Alice, a cabeça dela gira muito mais, assim, numa frequência muito absurda, parecida com a minha, enquanto que a Eileen, ela é um pouco mais doce. A Eileen tá um pouco mais deprimida. Mas não que a Alice não esteja deprimida, mas a Alice, ela tá uma deprimida raivosa e a Eileen tá uma deprimida mais quietinha ali na dela, sabe? Só querendo um pouco de paz e sossego. Esse trecho aqui, ela tá discutindo sobre ela ser bissexual. A Alice é bissexual. E aí ela tá pensando aqui sobre sexualidade, sobre ela ser bissexual, mas olha aqui o que ela fala. Tenho a impressão de que andamos por aí sempre sentindo uns ímpetos e desejos absurdamente fortes. Fortes o bastante para nos dar vontade de arruinar nossa vida e sabotar nosso casamento e nossa carreira. Mas ninguém de fato está tentando explicar o que são os desejos ou de onde surgem. E aqui ela tá falando sobre sexo, como a gente é limitado de falar de sexualidade. Você tem que se definir. Eu sou gay, eu sou sapatão, eu sou bi. E pronto. Sabe, ninguém tá de fato entrando a fundo nisso. Você só tem que se definir. Você tem que achar um gênero pra você de qualquer forma. Você tem que assumir o que você é. Mas ninguém tá conversando sobre isso de verdade. Ela fala que ninguém tá conversando sobre o que a gente experimenta na vida real. E aí ela coloca: mas depois de digitar tudo isso pra você, me pergunto se você não acha que eu sou louca. Porque talvez você nem chegue perto de sentir um desejo sexual tão forte quanto o meu. Vai ver, ninguém sente, sei lá, as pessoas não falam disso. Gente, as pessoas não falam disso e a Alice tá falando. Eu queria conversar com ela pra falar disso, que as pessoas são tão superficiais, principalmente pra falar de sexo, que, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A resposta da Eileen é tão boa quanto, mas esse vídeo vai ficar 1 hora só eu lendo trechos desse livro. E vocês estão vendo que não tem como dar sinopse? Isso aqui são e-mails que elas trocam conforme a vida vai acontecendo. A Eileen tá na fila do caixa, aí ela lê um e-mail, aí acontece alguma coisa no trabalho, aí ela tem que sair pra resolver, enquanto ela tá conversando com o Simon, e aí ela chega na casa do Simon, vê que tem mensagem da Alice, enquanto a Alice tá resolvendo coisas do livro dela lá em Londres, e aí tá conversando com o Félix, e também tá tentando lembrar para poder mandar para Alice. Isso aqui é a vida acontecendo com todos os questionamentos que a gente tem no dia a dia, sabe? Por isso que não tem como dar uma sinopse. O livro vai andando, ele começa num ponto, tá indo para um ponto, mas assim, não tem os capítulos divididos. O dia acabou nesse, aí daqui passa 2 dias, acontece mais alguma coisa. Não, é linear. Esse daqui também, a Alice continua. Considero o século XX uma longa pergunta e no fim erramos a resposta. Não somos uns bebês azarados por termos nascido quando o mundo acabou? Depois disso, o planeta já não tinha mais chance e não havia chance para nós. Ou vai ver que foi apenas o fim de uma civilização, a nossa, e em algum momento do futuro outra ocupe seu lugar. Nesse caso, estamos no último ambiente iluminado antes das trevas, dando testemunho de alguma coisa. Ô, gente, é isso, sabe? Depois do século XX, sei lá, acho que tudo deu uma desandada total. Por isso que às vezes eu falo que eu nasci no século errado, porque eu também sinto isso, que tipo assim, sabe, nossa, eu tinha que ter nascido logo nessa época, não sei, eu não gosto muito, tem gente que gosta, né, de estar nesse século, de ser dessa geração, mas não me agrada muito não. Ela tá falando aqui de uns autores, né, que ela é escritora e ela é realmente muito, não é que ela é muito bombada, ela ganhou muito dinheiro pelo livro que ela escreveu. E ela diz que ela acha um saco quando ela tem que viajar para dar entrevista e para estar no meio desses autores, porque eles ficam se achando muito complexos, eles acham, eu tô na lista do New York Times, porque eu sou foda, porque eu escrevi uma história foda. Ela fica se questionando assim, por que eles não escrevem sobre o tipo de vida que realmente tem e o tipo de coisa que realmente lhes provoca obsessão? Por que fingem ser obcecados pela morte, pelo luto e pelo fascismo? Isso nas histórias que eles escrevem. Se na verdade a obsessão deles é se o último livro que lançaram será resenhado no New York Times. Aí ela vai divagando, né? Por que eles
que eles ficam vendidos, na verdade, né? Que os autores às vezes ficam vendidos. A Alice, como eu disse, ela é bem mais raivosa e ela questiona muito o capitalismo. E olha isso daqui que forte. Se romancistas fossem sinceros ao escrever sobre sua vida, ninguém leria romances, e com toda razão. E é isso, gente, a gente lê romance é pra escapar mesmo da vida, porque se tivesse coisa real em livro de romance, coisa que a gente passa, a gente não ia querer ler, porque ia ser a nossa vida ali dentro do livro. E aí, ai gente, a Alice é maravilhosa. E ela continua aqui, né, falando desse povo que ela não suporta estar junto. E isso não precisa ser só romancista não, pode ser aquele povo enjoado do trabalho também, enfim. E eles voltam para casa depois do fim de semana em Berlim, depois de 4 entrevistas a jornais, 3 sessões de fotos, 2 eventos lotados, 3 longos jantares em que todo mundo reclamou de resenhas negativas, e abrem o velho MacBook para escrever um romancinho belamente observador sobre a vida comum. Não digo isso com alegria, a situação me dá náuseas. Ou seja, eles são muito fingidos, fingem que têm vidas comuns e que escrevem sobre romances de vidas comuns, só que nenhum deles tem a vida comum. E aí, gente, eu vou continuar fazendo as minhas marcações, mas eu vou parar esse vídeo aqui e quando eu terminar, eu venho dar um parecer geral, mas o que eu tô falando sobre não conseguir fazer uma resenha linear e dar uma sinopse? Eu acabei de marcar um trecho aqui que a irmã da Eileen, ela tem algumas questões familiares e a irmã dela é uma pé no saco com ela. Só que a irmã dela vai casar, tem um bom emprego, enfim, né, tá vivendo ali uma vida de aparências, mas entre 4 paredes não é bem assim que funciona. E aí a Eileen tá tentando dar uns toques nela, porque a mãe pediu, nem é porque a Eileen quer. E nisso ela tá no bar conversando com os amigos e tal, e isso elas estão conversando por mensagem. Então você vê que é a vida cotidiana mesmo. E aí a irmã dela manda uma mensagem pra ela tão, sabe, tão pesada, relacionada a isso. Ela fala basicamente assim: você é uma pessoa encalhada com um emprego de merda e que mora num chiqueiro com 30 anos nas costas. Tipo, que moral que você tem pra falar comigo? E aí ele fica tão chocado, e aqui a autora continua descrevendo. Ela fica um tempo fitando a tela, depois enfia o celular no bolso, a moça que tá do lado começa a contar uma história de uma janela quebrada no seu apartamento, e é isso, entendeu? A vida vai passando aqui, enquanto esses acontecimentos vão dando um rumo aqui, ou tirando o rumo, né, ou continuando o rumo que já tava na vida dos personagens. E se tiver algum trecho mais impactante, eu vou colocar lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu vou continuar fazendo as marcações e aí depois eu falo pra vocês um parecer geral. Eu acabei de descobrir que eu desmarquei. Meu Deus, em que página que eu tava? Que idiota, eu tirei o marcador. Enfim, gente, até a próxima atualização. Então, terminei Belo Mundo Onde Você Está. A primeira parte desse vídeo foi um completo surto, né? Eu sei. Mas todo o livro é um completo surto, só que eu tenho algumas questões. Amei o livro, tá? Já adianto. Vocês sabem que eu não consigo fazer suspense até o final. Não se tornou um favorito. Pessoas Normais continua em primeiro lugar, mas vou explicar por que não se tornou um favorito, apesar de ter sido 5 estrelas. Esse livro me fez sentir muitas coisas, só que esse é o tipo de história que, primeiro, que não é linear. Não vou dizer que é uma história que não acontece nada, mas não acontece nada. No sentido de que essa autora, ela é muito boa em descrever cenários comuns do cotidiano, aonde a gente pensa que não está acontecendo nada, mas as mudanças são internas e são coisas que passam despercebidas no dia a dia, que a gente, como ser humano, não percebe, mas que lá na frente essas atitudes refletem em outras coisas, em outras situações. Eu já percebi essa marca, essa característica na autora, tanto que conversas entre amigos eu abandonei, mas agora eu acho que eu vou comprar para ler, porque, sério, essa escrita, quando você termina, ela, tudo na escrita da Sally Rooney é de forma muito abrupta, então a história também termina de forma muito abrupta. Não é que não tenha final, mas você consegue entender que quando a gente está se tratando de vida, de realidade, de coisa cotidiana, não dá para você dar um final totalmente definitivo, e todas as personagens delas são assim.
Eles têm um arco narrativo, claro, passam por uma mudança, uma transformação, mas não tem um final, porque não tem como, sabe? A não ser que você queira dar um final definitivo para os seus personagens e escrever um final. Não é uma característica da Sally Rooney, pelo que eu tenho percebido. E nesse livro, eu senti muitas coisas enquanto eu tava lendo, só que todas as histórias dela causam um certo incômodo no leitor como ser humano. Pelo menos em mim, causa muito. E o que eu consigo perceber mais uma vez, igual eu percebi aqui em Pessoas Normais? A gente é muito patético, a gente é muito imbecil, a gente toma atitudes que, sabe, a gente sofre tanto por coisas que podem ser resolvidas com perguntas, podem ser resolvidas rapidamente, e a gente tem aquela vontade de ficar se torturando e de ficar se matando por coisas que são fáceis de resolver, só que eu consigo entender que na hora a gente não vê uma solução. Mas a autora consegue colocar a gente de fora da história. O que eu sinto sempre que eu tô lendo um livro dela é que eu tô olhando uma situação de fora, tô vendo tudo o que tá acontecendo e não posso interferir, mas eu também entendo porque as pessoas estão agindo do jeito que agem, porque elas são seres humanos. Isso é sensacional. E esse livro também, eu não consegui ler ele de uma vez só, de uma sentada só, apesar da escrita não ser difícil. O jeito que ela escreve é diferente, mas não é nem um pouco difícil. Assim como foi em Pessoas Normais, que eu sentei e que eu devorei. Com o Belo Mundo, eu não consegui fazer isso, eu tinha que dar uma parada pra respirar de tão... Não é que a coisa é pesada, mas é que você fica pensando, sabe? Quando alguém vem e te cutuca, sei lá, como se você estivesse numa terapia e sabe quando a psicóloga fala pra você uma coisa que te toca e que você fica, o quê? Era isso, então é isso que eu tô fazendo de errado, é isso o que aquela pessoa tava querendo me dizer, ou é isso que tá acontecendo, aí você toma aquele choque. E eu precisava fechar o livro e respirar um pouco, sabe? Entender o que ela tinha escrito aqui. E eu gosto de deixar um livro como favorito quando depois eu, sei lá, eu quero pegar e ler de novo como Pessoas Normais. Eu sou doida pra reler essa história novamente e pra reler algumas coisas, e eu fico pensando nos personagens aqui. Eu acho que essa era a intenção mesmo, sabe? De pessoas comuns, fazendo questionamentos e fazendo merda e se colocando em situações ruins porque são mal resolvidas consigo mesmas. Então são personagens que eu não me apeguei. A verdade é essa. O que não quer dizer que não tenham profundidade, porque vocês viram aí na primeira parte do vídeo os apontamentos que eu fiz, os trechos que eu li. Tem muita profundidade sim, só que depois aqui que eu fecho o livro, eu não fico pensando neles, eu não sei se eu seria amiga deles, eu sempre tento colocar as coisas assim, sabe? Se fossem pessoas reais que fossem do meu convívio, eu iria querer conviver com eles? Eu sempre penso nisso, é um dos meus critérios para avaliar também o livro. E aqui, não queria conviver com nenhum deles. Eles me causaram um certo incômodo, todos os 4, na verdade, sendo que uma delas eu me aproximei mais, que foi a Eileen. Só que apesar de me aproximar, eu também consigo ver um monte de cagada que ela fez, um monte de cagada que eu também faço na minha vida, coisas que ela agiu de forma que eu agiria, para depois, no final, todo aquele sofrimento dela, como sempre, né? Poderia ter sido resolvido, sabe? Se ela tivesse resolvida com ela mesma. Então, são essas questões também. A gente precisa se resolver primeiro com a gente, para depois tentar fazer com que a vida ande, sabe? E aí, nesse processo, talvez a gente perca as coisas, talvez a gente seja mal compreendida. Ai, gente, é maravilhoso. A Sally Rooney, ela consegue esse feito, sabe? Eu acho que essa mulher tinha que ser terapeuta, não sei, os livros dela é como se você estivesse numa sessão de terapia, mas que não fosse com você, sabe? Você vê ela tratando os personagens com tanto carinho e ao mesmo tempo de maneira tão bruta, de maneira tão simples e de maneira com que a história passe e você nem consiga perceber. Então eu amei, claro que não é pra todo mundo, assim como Pessoas Normais, mas eu acho que Pessoas Normais ainda é aquela coisa de você se identificar com o romance. Esse aqui não é pra todo mundo, na verdade aqui eu acho que ela tá mais discorrendo sobre pensamentos e filosofias enquanto a vida dos personagens passa. Só que é claro que ela pegou um trechinho ali de tempo, né, pra
para a narrativa poder seguir em frente. Mas eu diria que são mais pensamentos aleatórios enquanto a vida passa, enquanto que pessoas normais a gente tem um romance ali em curso mesmo, passando pela vida dos personagens e acompanhando eles durante muito tempo. Aqui a gente tem um tempo relativamente curto até esses personagens estarem todos juntos e se encontrarem, resolverem algumas questões, até porque nem fica tudo tão resolvido assim, mas isso também é uma característica, eu acho, da Sally Rooney, né, de não resolver as coisas, mas até que eu achei que o final aqui é bem melhor do que pessoas normais. É bem mais otimista, sabe, se for parar pra ver, e aí a gente se pergunta mesmo ao longo da leitura inteira onde está esse belo mundo, quando as coisas boas vão começar a acontecer ou se elas já estão acontecendo. É uma viagem muito gostosa, é como se fosse uma conversa mesmo. E eu indico, mas é aquilo. Se você não tiver muito na vibe, você vai odiar esse livro. Tem que estar na vibe, tem que ter uma certa dose de melancolia, eu diria. Porque não é um livro tão pra cima, não é um livro tão animado, não é um livro que tem personagens legais e que agem de maneiras legais e que fazem coisas que te dão vontade de continuar lendo, sabe? A verdade é essa. Então você tem que ir com a mente muito aberta. Mas acho que para ler todos os livros da autora nesse caso. E aí aqui tá até escrito que é um romance sobre o que significa amadurecer sem deixar a si mesmo para trás. Mas eu vou falar que eu discordo, tá? Porque eu não acho que os personagens tenham amadurecido muito aqui, não. Eles começaram a ver coisas que talvez não tivessem muito boas na vida deles, mas mesmo assim eu não senti aquela vontade neles de criar uma mudança, sabe? Tipo assim, eu tô no fundo do poço, eu vou continuar aqui porque tá confortável. Mas eu senti que a partir do momento que eles se aproximam e querem começar a resolver as coisas, eles começam a ver um outro caminho, na verdade. Não que eles tenham muita força de vontade pra seguir esse caminho, mas é tipo assim, ai, aquela coisa de tipo, amanhã eu começo, espera virar o ano pra eu fazer todas as minhas metas, e aí eu começo a mudar. Foi isso que eu senti aqui, mas tudo bem, porque fez total sentido com a história. Me deu muito o que pensar também, porque a todo momento que eu fechava esse livro, eu ficava pensando, e eu acho que isso foi o bom dele também, alguns trechos me fizeram pensar. Assim como em Pessoas Normais, só que aqui, como a gente não tem um romance focado em um casal só, como em Pessoas Normais, porque aqui em Pessoas Normais, a situação do Connell e da Marianne era bem única, eles tinham que resolver as coisas entre os dois, na questão ali mais do amor e do romance, e a vida ficava em volta. Aqui a gente tem a vida mesmo, não só o romance, entendeu? E a gente tem questões de amizade. Essa é uma coisa também muito boa dessa autora, ela não fica só ali como se o único problema que você pudesse ter na vida fosse um romance não correspondido, porque aqui a gente tem romances diferentes, a gente tem amizade, a gente tem família, o romance romântico fica ali como só mais um tópico. E também é uma questão que as duas personagens, a Alice e a Eileen, elas discutem ao longo do livro também, sexualidade, amizade, família, sabe? Fardos que a gente tem que carregar, marcas que ficam desde quando a gente era criança. Enfim, mais um romance belíssimo, desastroso, impactante de Sally Rooney. Se você já leu esse livro, me conta qual foi a sua interpretação e se você gostou ou não, porque eu acho que esse é o tipo de livro que cada um vai tirar uma coisa. Eu vou até agora, quando terminar de editar esse vídeo, eu vou ler resenhas, eu vou pesquisar vídeos, porque com certeza isso aqui traz discussões e traz debate. A visão de uma pessoa vai ser completamente diferente da outra. Não é aquele livro que você termina com uma opinião formada e que é igual à da maioria. Eu tenho certeza que quando eu for pesquisar, cada um vai falar uma coisa, cada um vai amar de uma maneira diferente, em pontos específicos, ou vai odiar de uma maneira diferente. E é isso que eu mais amo nos livros e que algumas autoras têm essa potência, essa capacidade de fazer, que é despertar discussões diferentes entre as pessoas a respeito de uma mesma história. Isso é maravilhoso, não é? Você tá lendo o mesmo livro que eu, mas você tem uma opinião completamente diferente, a história te pegou em pontos completamente diferentes, você gostou ou odiou personagens totalmente diferentes dos meus, então coloca aqui nos comentários pra mim. E se você quiser comprar o livro, tanto esse como Pessoas Normais,
O link vai estar aqui embaixo e você comprando por esse link, você ajuda o canal a continuar em crescimento e ajuda muito, me deixa muito feliz. Lembrando que você pode comprar qualquer coisa na Amazon aqui com o link do canal, não precisa ser só livros, tá? E também vou te pedir, para caso ainda não tenha deixado o like, deixa agora, por favor, e clica na marquinha d'água para se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Ó, eu vou deixar um vídeo lá do inicinho do canal, onde eu tô falando desse livrinho aqui, Pessoas Normais, que é um favorito e também é da mesma autora de Belo Mundo, onde você está. Então é só clicar aqui do lado pra você ver o que eu achei de Pessoas Normais.